Ele então cobrava impostos das nações. Quando uma cidade ia pagar imposto, um ano antes, uma pessoa muito rica pagava todo o imposto que Roma cobrava sobre aquela cidade. Então vamos dizer que todos os impostos de Jericó valessem 10 mil reais. Zaqueu, então, no mês de dezembro, pagou 10 mil reais e ficou com o direito de cobrar o imposto para ele o ano inteiro. Isso fazia com que as pessoas pagassem até 4 vezes mais o valor. Então Zaqueu, ele não fica rico cobrando impostos. Ele já era rico. Cobrando imposto, ele ficou mais rico ainda. Tá vendo? Ele era um homem rico, chefe dos publicanos. Gente, publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Era considerado um traidor da pátria, uma pessoa maldita. Todos os judeus odiavam os publicanos. Os publicanos tinham que tomar uma seguinte atitude: ou serei amado pelas pessoas, ou ficarei rico sendo publicano. Então muitos preferiam ser publicano. Ele era um publicano rico, não é? Zaqueu, o nome dele. E é interessante que versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu era uma pessoa bem baixinha, tinha uma multidão. Alguém diz assim, ele não podia se aproximar da multidão de medo. Um publicano e um chefe publicano não andava sozinho. Geralmente ele tinha uma guarnição romana com ele, soldados romanos caminhavam com ele. Então ele não tinha medo da multidão. Mas como Jesus estava vindo no meio de uma grande multidão, ele era baixinho, né? Ele procurava ver Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Ele procurava ver Jesus. Por quê? Alguém falou, olha, Jesus curou o cego Bartimeu. Jesus faz milagres e maravilhas. E ele queria ver Jesus. E eu tenho certeza, nós pregamos a graça preveniente. Essa graça de Deus já no coração de Zaqueu, já despertava em Zaqueu e colocava em Zaqueu o desejo de ver Jesus. Zaqueu desejava muito ver Jesus. Amado, eu tenho certeza que todos os homens e todas as mulheres, a graça preveniente coloca no coração dela o desejo dela encontrar Jesus. Mas ela canaliza para as religiões, canaliza para o sexo, canaliza para o ateísmo e acaba não tendo essa experiência de encontrar Jesus. E é interessante que o versículo 4, pastor, diz assim, olha, então correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Sicômoro era uma planta muito sem vergonha, era uma comida só de pobre. Ele, para ser amadurecido, tinha que ficar apertando ele assim no pé. Ele era considerado figo silvestre, sicômoro. Até hoje em Jericó, quando você entra em Jericó assim do lado esquerdo, aliás, do lado direito, tem uma grande árvore, né? Que a tradição diz que é a árvore de Zaqueu. É legal, não é a árvore de Zaqueu, mas é legal porque você consegue perceber, não é, como era aquele sicômoro que Zaqueu subiu. E o fato dele ter subido num sicômoro é muito interessante também, gente, porque como sicômoro era um local de pessoas pobres para comer as frutas, não é? E o Zaqueu está lá em cima, se fosse hoje viraria um meme, né? Olha o Zaqueu no sicômoro, um homem rico num pé de pobre, não é? Olha que coisa interessante. Mas o que ele faz, gente? Ele toma uma atitude, correndo adiante. Jesus vinha, então ele corre adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Ele viu a reta que Jesus estava pegando, subiu no sicômoro, ele tomou uma atitude. Qual atitude que você está tomando para ver Jesus? Não é? Qual atitude? Bem, se eu sou de Deus, se eu sou escolhido, Deus vai ter que mandar um anjo aqui. Olha aí. Qual a sua atitude? Talvez você vê uma igreja agora, com a porta aberta. Entra lá, ore. Talvez você está passando, tem uma igreja com alguém pregando o evangelho.
Entra lá, escute o evangelho. Toma uma atitude. Não fique parado. É importante que você tome atitude. Zaqueu tomou atitude. Qual foi a atitude dele? Correr à frente e subir no sicômoro. Olha que coisa interessante, queridos. E aí o versículo 5 diz assim, olha. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse. Imagina o medo que Zaqueu teve, hein? Jesus para a multidão e faz isso assim, ó. Olha, que medo que Zaqueu teve, hein? Jesus então diz, Zaqueu, como Jesus sabia o nome dele? Jesus sabe o teu nome, o teu sobrenome, porque ele é onisciente. Sabe quem você é. Sabe a dor que você está sentindo. Conhece você pelo nome. Isaías 49:16 declara: Eis que tenho gravado o teu nome nas palmas das minhas mãos, e os teus muros estão continuamente na minha frente. Tá vendo? E aí, pastor Paulo, ele falou assim, Zaqueu, Desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus não falou assim, ô Zaqueu, vê se dá para você descer. Falou assim? Falou o quê? Desce depressa. Ordem cumpre-se, não se discute. Você tem que ter pressa para obedecer. Pressa para fazer a vontade de Deus. Pressa. Jesus falou assim, com pressa. Começa a ser fiel agora com pressa. Desce depressa. Porque eu preciso. Jesus está falando assim, Paulo, eu preciso. Ah, Jesus não precisa. Ele está dizendo, eu preciso ficar na sua casa. Por quê? Porque Jesus queria salvar aquela casa, queria salvar Zaqueu, queria mudar a vida dele. A pergunta é, qual judeu, ou pior, qual rabino gostaria de ficar na casa de um publicano? Ninguém. Não é? Mas Jesus falou, desce depressa. Convém ficar na sua casa. Pousar na sua casa. Zaqueu é publicano. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu ficou tocado por Deus, que no versículo diz, Zaqueu desceu depressa. Jesus falou, desce depressa. Então ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Tá vendo? É a decisão que Zaqueu tomou. Qual foi a decisão dele? Descer depressa. Descer desse sicômoro. Descer dessa posição. E recebe Jesus com alegria. Se você receber Jesus com alegria hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Foi o que Zaqueu fez, irmãos. Jesus nunca mais ia passar ali, pastor. Verdade. Mas ele recebeu com alegria. E o versículo de número 7 diz assim, todos os que viram isso murmuraram dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Então ele recebe Jesus com alegria, leva Jesus para sua casa, e aí as pessoas começam, as pessoas de Jericó, e até algumas pessoas estavam seguindo Jesus lá da Galileia, começam a murmurar, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Gente, existia o pecador, existia o pecador médio, existia o muito pecador, existia o super pecador e existia o publicano. Ele estava no topo dos grandes pecadores. E agora Jesus entra na casa dele? Amado, quando você aceita Jesus, pessoas da sua família vão se levantar contra você. Pessoas da sua amizade vão se levantar. Como pode? Agora você é crente? Como pode? Agora você é fanático? Como pode? Agora você é assim, assado? As pessoas vão querer desconstruir a sua fé. As pessoas vão querer
tirar a sua fé. Isso acontece muito, né, pastor? Quantas pessoas acabam desistindo do caminho porque vê uma pessoa maldita, usada pelo diabo, adâmica, satânica, diabólica e infernal, trazendo comentários negativos a teu respeito. Ao invés de pessoas ficarem felizes que Jesus estava se hospedando ali, eles murmuraram. Eles não murmuraram de Zaqueu, sabia? Eles murmuraram de Jesus. Entendeu, pastor? Porque Jesus estava conversando e comendo na casa de um pecador. Amado, você foi chamado para evangelizar todos. Quem é religioso, quem não é religioso, quem gosta de Deus, quem não gosta de Deus, quem é certo, quem é torto. Você foi chamado para evangelizar todos. Jesus veio para todos. Não discrimine ninguém. Aqui estavam discriminando Jesus, murmurando contra Jesus. É interessante que nada Jesus diz. Mas o versículo 8 diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: resolvo, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Primeira atitude que ele toma. Ele encontra com Jesus e fica 50% pobre. Ou 50% menos rico. Ele encontra Jesus e a riqueza dele, ele reparte a riqueza com os pobres. Ele fica com uma parte e dá metade de toda a riqueza dele para aqueles que nada tinham. Qual o ser humano normal que faz isso, pastor? Ninguém. Difícil. Só se for alcançado pela graça. Barnabé fez isso. Barnabé deu tudo, porque foi alcançado pela graça. Enquanto a pessoa não é alcançada pela graça, pastor, ela não consegue ser dizimista, ela não consegue dar uma oferta, ela não consegue abençoar a igreja, abençoar missionários. Amanhã nós vamos estar recebendo na nossa igreja 4 missionários da Jocum. São 2 homens e 2 meninas. Uma dessas missionárias, inclusive, sofre de diabetes. Olha aí. E é alérgica a glúten. Mas isso não impede, ela está fazendo missões. Não é? Olha que coisa linda. Aquela pessoa que é alcançada pela graça vai nos ajudar a acolher esses missionários, pessoal. Amém. Nós vamos recebê-los com muita alegria, vamos dar para eles almoço, café da manhã, lanche. Queremos deixar uma oferta para eles também. Eles vão estar com a gente de quarta-feira que vem até outra terça. Vão estar eles ajudando o pastor Paulinho. Olha, Paulinho, não é? Agora, a pessoa que não é alcançada pela graça, o coração dela não se abre. Ela não é dizimista, ela não é ofertante. Nós estamos já há 5 anos, aos domingos, dando comida para moradores de rua. Começamos há 5 anos atrás, uma vez por mês só. Com a pandemia nós passamos a ser toda semana e hoje fazemos toda semana. Aquele que é alcançado pela graça, ele fala: eu quero ajudar. Aquele que é alcançado pela graça, ele recebe seu salário e falou: vou entregar meu dízimo. Aquele que é alcançado pela graça, ele oferta. Zaqueu foi alcançado pela graça. Ele pegou a metade dos bens e deu para os pobres. Olha que Jesus não pediu nada, pastor. Foi a graça. Não é doutrina, não é graça. Ah, a minha doutrina não exige isso. Não é doutrina, amado, é graça. Se a graça de Deus alcançar a sua vida, você passa a ser liberal com as coisas de Deus. E ele ainda diz mais, olha: se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele não está dizendo que extorquiu. Mas se alguém entender que ele extorquiu, porque o chefe do publicano, ele contratava publicanos.
Pode ser que um desses publicanos tenha extorquido muitos pobres. Ele falou, quem chegar para mim e falou, olha, extorquiram, roubaram da minha parte. Ele falou, devolvo 4 vezes mais. Amado, aquele que é alcançado pela graça, ele não fica com o nome sujo, não. Ainda que ele tenha dividir a dívida dele em 100 vezes, ele vai dividir, mas ele não fica com o nome sujo. Pastor, eu fico pensando o seguinte, quando Zaqueu disse, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, acho que alguém que estava ali perto falou, é fácil. Ele vai ficar com outra Ele metade? Ele roubou muito. E tem pastores que dizem que Zaqueu roubou, mas o texto não diz isso. Não diz. Então alguém acho que falou... Ele falou assim, se eu extorquir, roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em querer julgar, né? Então eu creio que ele só disse isso, porque senão ele falava, eu sei que eu roubei, porque ele já deu metade dos bens que ele tinha, que ele era rico, e ele convertido, ele falava assim, olha, eu tenho convicção que eu roubei também muita gente, eu quero devolver 4 vezes. Mas não, o texto declara, e se exatamente, eu roubei, eu vou devolver. Como ele era chefe dos publicanos, pode ser que algum dos seus funcionários tenha roubado. Se tiver prova, ele devolve 4 vezes. 4 vezes. Não é? Olha que coisa interessante. Porque, como eu disse, para ser chefe do publicano, tinha que ser rico. Porque ele comprava o direito de cobrar imposto, entendeu? É como se fosse arrendasse. Vou arrendar essa terra. Aí ele paga e tudo que ele colher é dele. Entendeu? Então você está em vinhedo. Você é o chefe dos publicanos. Você paga a prefeitura todo o dinheiro necessário dos impostos. E você então terá o direito de recolher os impostos de cada cidadão para você. Pastor, Muito e uma rico. coisa, parece, eu costumo brincar assim, né? Eu falo, Zaqueu subiu em sicômoro para ver Jesus, mas ele não viu Jesus. O pessoal fala, como? Eu falo, não, foi Jesus que viu ele. Aí, exatamente. E ele está vendo você também. Exatamente. Jesus olha e fala, desce depressa. Porque hoje convém pousar em sua casa. É Jesus que te vê. É Jesus que te chama. É Jesus que está escolhendo você. É Jesus que te chama para o ministério, né, pastor? Está vocacionando. Ó, o pastor está com 84 anos. 83, não. 2. Ai, envelheci 2 anos. O pastor está com 82 anos. Eu com 53. Mas Deus está vocacionando jovens, né? Amém. Olha que coisa linda. Pastor, eu senti no coração agora, como você falou do Elias Maia. Mas vamos falar. Depois você vai cantar esse louvor. Ah, é? Então tá bom. Então, amados, diante da palavra de Zaqueu, diante da resposta que Zaqueu dá à graça, a graça vem para todos, mas a graça exige uma resposta humana. Exatamente. Diante da resposta que Zaqueu dá a essa graça, que bom, vou almoçar com Jesus, Jesus vai dormir na minha casa, mas a minha vida continua uma lama. Ó, eu vou ter Jesus, ter a honra de Jesus na minha casa, mas a minha vida não muda. Continua mesmo. Continua mesmo. Mas como ele respondeu à graça de Deus, Jesus disse então, hoje houve salvação nessa casa. Jesus só disse, hoje houve salvação nessa casa, depois que a resposta que Zaqueu dá à graça de Deus. Pois também este é filho de Abraão. Não é um pecador miserável, não é um super pecador, é um filho de Abraão, que foi salvo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Amado, essa é uma palavra tremenda, querido. Não é? Aproveita a oportunidade. Deixa a graça tocar a sua vida. Ajude a obra de Deus. Se envolva com a obra de Deus. Nos ajude na obra de Deus. Mergulhe assim de cabeça na obra de Deus. Você é do Senhor, querido. Pastor, conta esse testemunho então do Elias Maia. Mas pastor, então presta atenção. Zaqueu fugiu do caminho da violência, correu do caminho da indiferença e parou no caminho da solidariedade. Zaqueu foi um verdadeiro bom samaritano.
O Elias Maia, o que aconteceu? Então, o pastor falou que o Elias Maia foi fazer um ato fúnebre. E chegou na casa, isso é um fato real, aquele pai olhando para o caixão, chorando, dizia: meu filho, eu nunca tive tempo para você. Não tive tempo de empinar pipa com você, jogar bolinha de Chupar um gude, picolé. empinar pipa com você, mas era tarde demais. Era um jovem, E o né? pai falando, 18 anos, e o pai falava: eu não tive tempo, eu não tive tempo. Na hora de sair o caixão, o pai segurava o corpo do filho e não queria que fosse embora. Aí o pastor Elias saiu com isso na cabeça. Compositor, Não né? tive tempo. Aí ele fez uma música, eu não sou cantor, mas a profundidade é a letra. Se tiveres tempo. Se tiveres tempo, olhe para os lírios que nascem tão lindo nos prados e montes. Se tiveres tempo, olhe os passarinhos no seu voo livre, no seu voo livre, no azul do céu. Pois a vida passa, velhinho, passa de repente, levando essas horas, o pai olhando ali, essas horas tristes, levando embora o que foi para sempre. Foi-se na distância, hoje são lembranças que não voltam mais. Se tiveres tempo, olhe o pôr do sol. Está chegando a noite, tudo tem seu fim. Vamos praticar. Se tiveres tempo, ame e abrace. Se tiveres tempo, pois tudo se vai e não voltam mais. Se tem algum nesse auditório seleto que estão ouvindo este programa e ainda não entregaram de verdade o seu coração a Jesus, a última estrofe é especificamente para você. Se tiveres tempo, olhe para a cruz. Cruz aqui, ó. Há tempo te espera o Senhor Jesus. Pode ser que o tempo te der tempo ainda. Quando? Se hoje decidires, aceitar Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão linda de Zaqueu. Pai amado, continue falando conosco. Obrigado, papai. E nos dando um dia de vitória e de livramento. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então, pastor, orar pelos enfermos, orar pelas famílias, orar pela Madalena lá no Rio, orar para o seu Antenor Briola. Vamos estar orando por todas as pessoas que estão pedindo oração, a Moisés, Ivete, Luzia, seu Osmar, todos que necessitam. Vamos clamar? Vamos sim. Ora o Senhor então, pastor. Pai, a tua palavra declara. Eu estou falando diretamente com Deus agora o que Jesus falou. Jesus disse: papai, eu sei que sempre me ouves. E é no nome deste que declarou que o Senhor sempre ouve ele, que nós estamos neste momento intercedendo por todos os ouvintes deste programa. E Pai querido, o Senhor é onisciente, é onipresente
e é onipotente. E ouvimos agora, através do programa, que está declarado que o nosso nome está escrito nas palmas das tuas mãos. E como a tua palavra também declara que Jesus Cristo, lá no Calvário, ele tomou e ele levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E como Jesus nunca mentiu, ele tomou e ele levou. E se a enfermidade ela está aí, ela não vem de Deus. Então nós temos que repreender e não aceitar, porque Jesus tomou e levou. Então quem colocou foi o inimigo. Pai, e muitas pessoas estão sofrendo e não querem nem oração porque dizem: Deus está tratando comigo. É mentira, porque a Bíblia declara: vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Você acha que Deus ele vai dar uma coisa ruim para você? Então você repreenda em nome de Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos os ouvintes deste programa e juntamente com eles toda a família. Se a enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo que toda enfermidade e que todo espírito de enfermidade saiam dessas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. E se algum espírito de incredulidade, que alguém ainda não se rendeu a Jesus, nós estamos como igreja que se reúne nesse momento, repreendendo também todo espírito de incredulidade. Pai, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, papai, porque mesmo Pedro, que ele negou 3 vezes, o Senhor nunca desistiu de Pedro. E o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Da mesma maneira que o Senhor nunca desistiu de Pedro, que praguejou, que negou, que disse: eu não conheço este homem. E o Senhor restaurou a vida dele, pedindo que ele apacentasse as ovelhas. Cada um de nós, que através deste programa, possamos crescer cada dia mais, até alcançarmos a estatura de um varão perfeito, não para a salvação, mas porque nós somos salvos pela graça, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dá a bênção apostólica, pastor. E o amor de Deus que nos alcançou, a graça do Senhor Jesus Cristo que nos salvou e a consolação do Espírito Santo nos acompanhe até a eternidade, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Com Jesus é só vitória. Amém? Amém. Tchau, pessoal. Tchau.